assistir, eu assisti depois lá no YouTube. Só que o pessoal nem assiste. Mas enfim. Pessoal, gente, essa semana. Vocês estão sem livro ainda, né? Só me confirme aí. Eu acho que estão, né? Alguns já receberam, então, né? Pois depois eu vou passar para vocês, inclusive para eu ter passado na segunda-feira, né, que foi a nossa primeira aula. Só que aí eu estava na dúvida ainda se vocês já tinham recebido esse livro, porque algumas pessoas receberam, outros continuam sem. Aí eu estava na dúvida, mas como alguns receberam, daqui a pouco eu vou colocar lá no grupo algumas páginas para vocês darem uma lida depois. Aí os colegas que não tiverem, vocês podem pedir uma foto aí. O Breno comentou aqui que ainda tá sem, né, Breno? Pois é, Breno. Aí, como você ainda está sem, a menina mandou uma foto aí pra você. Tenho certeza que ninguém vai se negar uma foto, né? Então, daqui a pouco eu vou colocar lá no grupo para que vocês façam uma leitura do assunto que é propriamente dessa aula aqui, tá bom? Já que a gente vai ver ele aqui de uma maneira resumida, a gente faz a leitura depois. Pessoal, assim, eu sei que vocês estão bem desanimados com essas aulas online, né? Já cansados dessas aulas de ficar postando atividade, de assistir aula ao vivo. Eu sei muito bem como é que vocês estão, mas continuem firmes aí, porque eu acho que esse período daqui a pouco passa, tá, gente? Segundo semestre aí, provavelmente vocês já vão ter aula presencial, né? Pelo andar da carruagem, tá? Não é nenhuma informação oficial, mas pelas coisas que estão acontecendo, a gente acredita que haja um possível retorno aí do sistema, pelo menos híbrido, né? Algumas vezes por semana, para vocês estarem assistindo aula ao vivo. Oh, ao vivo. Ao vivo, estou impressionado aqui com ao vivo. Ao vivo que eu digo presencialmente, né? Então, fiquem animados que daqui a pouco talvez vocês voltem, né? Então, doido aí para fofocar com os colegas, né? Não é nem para assistir aula. Já conheço você. O Matheus, então, nem se fala, né, Matheus? O Matheus gosta de bater um papo. Falou em fofoca. É, gente, é complicado, né? Tem muita gente que tem muita dificuldade, tem. Porque, ó, gente, eu senti que muita gente, assim, realmente entregou, sabe? Assim, jogou a Deus dará aí, não acompanha mais nada, não faz mais nada. Quando vem fazer atividade é quando já tá com o nome lá naquela lista lá de pessoas que está com pendência, que estão com pendência. Complicado, né? Mas, enfim, vamos ao assunto da aula que é o que importa. Pois é, porque o pessoal só deixa para procurar fazer quando está sendo já procurado pela escola. Mas enfim, gente, vamos ao assunto da aula aqui hoje, para a gente não demorar tanto e vocês ficarem aí, entre aspas, livres, né? Pessoal, ó, a gente vai começar falando sobre o assunto da aula anterior, né? Para quem não lembra, né, a gente viu na aula passada uma questão relacionada à música, à dança. Então a gente vai recapitular um pouquinho isso para a gente poder dar início à nossa aula de hoje, tá bom? Na aula passada, né, nós falamos sobre dança e falamos também sobre música. Depois eu vou passar a página do livro para vocês darem uma relembrada lá. Falamos, né, que a dança é a maior expressão artística, né, porque ela se expressa através do nosso corpo, né. Então, o seu corpo naquele momento é a sua obra de arte. A gente está num período junino, né, não temos quadrilha, mas vocês conhecem, né, e sabem como funciona e lembram, né, conseguem associar aquele movimento artístico a o período, né? Então, se você vê uma quadrilha acontecendo em dezembro, você vai pensar, cara, que estranho, uma quadrilha aqui em dezembro. Quadrilha junina, né? Por isso que chama quadrilha junina. Tem que ser em quê? No mês de junho, né? Junho, até julho a gente ainda aceita. Mas passando disso já fica um pouquinho esquisito, né? Então a gente tem essa mania de se situar no local através dessa percepção. Então a gente tem a percepção dos sons para isso, né? Então imagine aí, você tá em uma festa e de repente começa uma música ali que você gosta muito. Aquela percepção te traz mais ainda para aquela festa. Às vezes você tava com sono ali, começa a tocar aquela música que você gosta e tu, ei, peraí, começou minha música, deixa eu me animar aqui. Então, essa percepção de sons está relacionada tanto ao mundo artístico como à nossa vida como um todo, né? Então, quando sua mãe fala com você para te reclamar alguma coisa, só pelo tom de voz ali que ela falou, você já percebe, eita,
me ferrei aqui. Só, menino, vai fazer a tua atividade. Na hora que ela vai ver, você tá com 50 atividades pendentes. Pelo som da voz dela, não precisa nem ela falar mais nada. Você já cuida logo de fazer suas coisas, porque senão o bicho vai pegar pro teu lado. Então, essa percepção de sons está inserida na nossa vida, no nosso dia a dia, e muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Dito isso, né, a gente também tem uma chamada paisagem sonora, né? Ou seja, através daquela sonoplastia, você conseguir, né, se sentir em determinada situação. Ou seja, eu não falei agora há pouco da quadrilha, então automaticamente quando você escuta uma música aí de quadrilha, você já se sente, né, naquele período, você já imagina a quadrilha, você já se vê dançando ou pelo menos apreciando aquele espetáculo, porque você consegue imaginar uma paisagem, né, que se criou através daqueles sons ali que você ouviu, né? Então, quando sua mãe reclama com você, pela o tom de voz que ela fala, você já vê uma paisagem aí de uma chinela voando em sua direção. Por quê? Porque você já tem aquele intuitivo, né? De propósito, né, para fazer essa imagem na sua cabeça. Isso a gente conhece também como uma memória auditiva. Por que a gente não esquece, né? Uma música que você cantava 10 anos atrás, 5 anos atrás, você ainda consegue lembrar dessa música hoje, né? Pela essa memória auditiva, né? Então, inclusive, até é, é, é motivo de muitos estudos, né? O pessoal mais voltado para coach, de estudo de vestibular ou de concurso, eles têm essa mania, né? Mania não, né? Mas essa técnica, né? De colocar as informações em uma forma que quase rime, porque aí você consegue associar melhor e memorizar melhor aquela informação por conta dessa sua memória aí auditiva, né? Às vezes você, eu estudei aqui uma coisa, mas me deu branco. Porque talvez você não viu aquilo de uma maneira que seu cérebro conseguisse associar como se fosse uma coisa importante, né? Então, nós, no nosso dia a dia, nós nos deparamos com milhares de palavras, né? A gente escuta, né, milhares de palavras. Então, quantas daquelas ficam armazenadas para nós no nosso dia a dia? Pouquíssimas, né? Então, o nosso cérebro já tem esse ato de dispensar. Alguém falou alguma coisa? Ah, tudo bem, Matheus. Vai lá, rapidão. Então a gente tem essa memória auditiva, essa diferenciação de importância, né, vamos dizer dessa maneira. Então as pessoas falam, falam, falam e a gente às vezes pega só um pouquinho daquela informação e guarda, né? Então, por exemplo, talvez alguns anos atrás, uma pessoa foi lá e te disse várias coisas boas. Ó, fulano, você é isso, você é aquilo, você é uma pessoa esforçada, você é uma pessoa dedicada, você vai ter um bom futuro por conta dessas suas características. Mas você esqueceu do que essa pessoa te falou. Mas aquela pessoa que falou alguma coisa ruim para vocês, ó, fulano, você é muito feio, você é muito mal educado, hoje talvez você ainda lembre, né? Por quê? Porque essa memória que você tem, essa memória auditiva, ela é muito seletiva também. Então ela tem mania, entre aspas, de guardar melhor informações que não são felizes, né? Para fazer com que você tente não passar por aquilo novamente. Então é uma questão realmente evolutória, né, do ser humano, evolutiva, né, perdão, do ser humano. Dentro disso tudo, né, a gente tem o famoso mundo dos sons, onde a gente fala relacionado à música, relacionado ao nosso dia a dia, relacionado à nossa convivência com outras pessoas. Então imagine, você tem diversos amigos, né? Mas você conhece a voz dos seus amigos. Talvez alguém mande um áudio para você. Hoje você não conhece mais, né? Porque você bota o áudio na velocidade 2 aí, e todo mundo fica falando igual uma matraca. Ninguém entende mais o que, é que a pessoa está falando. Mas antes, né, quando não tinha essa função no WhatsApp, se alguém te mandasse um áudio, mesmo que não tivesse o contato salvo, pela voz você conheceria. Ah, que é fulano de tal que acabou de falar comigo, né? Que é fulano de tal que acabou de falar comigo. Por quê? Porque você tem esse discernimento através dos sons que você já conhece. Você sabe o que é o som de uma buzina, você sabe o que é o som de uma porta abrindo, né? Você sabe o que é o som de uma janela batendo com vento. Então, esse mundo dos sons é construído desde o momento que a gente nasce, né? São uma das primeiras coisas que são desenvolvidas quando você está lá no útero da sua mãe ainda, é a nossa audição, né? Então, antes de você nascer, você já estava em contato com esse mundo dos sons. E hoje em dia, né, você já tem uma gama muito ampla de sons que você conhece. Então,
fazer o discernimento deles, às vezes é bem fácil, né? Então, a gente tem também nessa unidade programática do livro de vocês, depois vocês vão dar uma lida lá melhor, que é essa visão, né, relacionada a essa questão de sons lá de Raymond Murray, né? Ele depois vocês vão ler lá com mais calma e depois é bem tranquilo, tá? É só vocês façam a leitura lá depois para a gente poder se situar aqui. Ele disse a seguinte frase: ó, se o objetivo da arte é crescer, precisamos viver perigosamente. Essa é a razão porque digo, ao menos aos meus alunos, que seus erros são mais úteis do que seus sucessos, pois um erro provoca um pensamento de autocrítica. Uma pessoa bem-sucedida em qualquer campo é, muitas vezes, alguém que parou de crescer. Alguém que não parou de crescer, né? Deixa eu ver quem é que está querendo entrar aqui. Então, a gente traz um pouco essa reflexão, né? Para aquela memória lá que eu acabei de falar para vocês, aquela memória seletiva. Então, ele diz que a gente aprende muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos, né? Então, imagine o seguinte, você vai fazer uma prova de... Deixa eu ver o que é que vocês acham difícil aqui. Você acha física, né? Dizendo que você vai fazer uma prova de física. E você, ali no momento ali de não sabia muito bem o conteúdo, mas deu ali uns chutezinhos e conseguiu, né? Tirar ali uma nota bem legal. Pronto, você tirou uma nota legal e passou por aquele conteúdo, né? E outra pessoa, né, o seu colega, deu os mesmos chutes que você, mas não teve uma pontaria tão boa. Então tirou uma nota ruim. Então você passou por o conteúdo achando que sabia e seu colega não, né? Ele teve que pegar o conteúdo de novo, estudar, fazer uma recuperação. Através daquele erro dele, ele teve que se propor a aprender muito mais do que você que pensa que já sabe. Então, daqui a alguns anos, talvez vocês façam a mesma prova e ele tira um resultado bem melhor do que o seu. Por quê? Você passou por aquele conteúdo e deixou de crescer, e deixou de aprender. E ele, naquele momento que deu um passo para trás, ele talvez tenha dado 2 para frente, enquanto você só deu 1. Hoje, né, é muito importante que a gente faça essa relação até na nossa vida, porque vocês já estão no segundo ano do ensino médio de vocês, daqui a pouco vem o Enem aí, esse ano acho que vocês vão fazer, né, esse ano também, e no próximo ano vão fazer de maneira mais definitiva, né, vamos dizer desse modo. E essa preparação que vocês têm que ter hoje, né, vai influenciar na sua vida daqui 10 anos, daqui 5 anos, daqui 6 anos, se você vai fazer um curso ou se não vai fazer um curso. Já, professor, mas eu quero ser um microempresário, eu quero montar uma loja. Tudo bem, mas nesse momento é muito importante que você saiba o que você quer fazer daqui para frente, né? Então, é um momento muito complexo de decisão para vocês e que a gente ter essa dinâmica de aprender com os erros é muito importante, né? Alguns de vocês fizeram o Enem ano passado, né? E viram, né, que talvez, essa nota aqui eu não conseguiria o curso que eu quero, mas conseguiria curso tal. Então, através dessa experiência que vocês tiveram, desse insucesso que vocês tiveram, você pode, né, planejar seus passos para ter sucesso no terceiro ano. Então, essa fase, né, do Raymond é relacionado muito à nossa vida, ao nosso dia a dia, aos nossos objetivos, onde ele diz que a gente aprende muito mais com nossos erros do que com os nossos sucessos realmente propriamente ditos, né? A gente tem aqui também, pessoal, uma relação, né, de arte e ciência. A gente vai ver aqui um pouquinho dessa dinâmica dessa frase, depois eu explico para vocês. Ó. Vamos aqui, uma frase de Albert Einstein. Eu acredito na intuição e na inspiração. A imaginação é a mais importante do que o conhecimento. O conhecimento é limitado quando a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando o progresso, dando luz à evolução, ela é rigorosamente falada. Um fator real na pesquisa científica. Então, Albert Einstein, né, um dos maiores, das maiores mentes, né, os maiores gênios da nossa sociedade moderna, falou, né, afirmou que a intuição, a imaginação como um todo, é mais importante do que o conhecimento. Por quê? Porque através dela, né, que virão os questionamentos. Então, por exemplo, tal coisa acontece. Por que a gasolina faz o carro andar? Como é que chegou-se a essa conclusão que usando combustível para ter uma combustão ali, para criar calor, criar atrito, conseguiria fazer o carro se movimentar?
em algum momento, alguém imaginou isso acontecendo, né? Ele não criou isso do nada. Ele imaginou, prospectou e fez aquilo dali. Então a gente hoje, né, como eu falei para você agora há pouco, em vista uma preparação aí para o Enem, alguma coisa do tipo, você tem que se imaginar lá na frente, né, fazendo o curso que você quer ou tirando a nota que você deseja, porque a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Mas não que o conhecimento tenha pouca importância, ele é muito importante sim. Porém, né, sem a imaginação, sem a vontade de buscar, você não consegue nem chegar a esse conhecimento, né? Então, o nascimento do conhecimento vem realmente dessa provocação, da imaginação, de você pensar como seriam as coisas no futuro através daquele momento que você pensa que pode ser real. Então, talvez hoje, né, você pense, eu quero fazer, sei lá, direito. Aí você, na sua cabeça, você se imagina ali como advogado, atuando na profissão. E, gente, quando você vai escolher uma profissão, é um momento muito complicado, porque você vai fazer aquilo ali provavelmente por 20, 30 anos da sua vida, que é praticamente sua vida toda. Então, tem que ser uma escolha pautada em uma imaginação de como você vai se sentir quando você tiver aquilo, né? Você vai se sentir realizado pessoalmente, ou você está pensando em ganhar dinheiro? Você vai se sentir feliz com aquilo que você está fazendo, ou você vai fazer porque alguém disse que era bom, porque alguém disse que era legal, porque alguém disse que você deveria fazer? Então, essa imaginação que Albert Einstein já falava, está na sua cabeça hoje aí e você às vezes não se dá conta de que é ela que vai moldando aí seus passos no dia a dia. Então, o nascimento do conhecimento vem a partir de uma pequena imaginação. Provocações. O que é que a gente fala com essas provocações? Talvez, né, tenha alguma coisa que você precise na sua vida que você fala que não tá boa ainda, né? Então, por exemplo, você fala, eu tenho esse celular aqui, mas meu celular não tá bom. Eu acho que ele só ficaria melhor se tivesse mais uma câmera aqui na frontal, se tivesse uma câmera mais potente aqui na traseira, um, um processador melhor. Então, você faz provocações que seriam pertinentes para a melhora do desempenho do teu celular. E nisso, né, você aplica em outras áreas, né, até mesmo na arte ou na sua vida como um todo. Talvez você imagine, né, cara, aqui na minha região não tem espetáculo de nada, não tem nada. A única coisa que tem aqui é festa mesmo, com cantor, banda, cachaça, cerveja, é a única coisa que tem aqui na minha região. Será se eu trouxesse alguma coisa relacionada à arte como um todo, de outro aspecto, funcionaria? Traria alguma coisa boa para a minha comunidade? Então, essa provocação que se relaciona, né, lá com a imaginação, é daí que surge as melhores, vamos dizer assim, melhores invenções, né? Então imagine você conseguir inserir na sua comunidade algo, né, que vai trazer impacto para as pessoas durante muitos e muitos anos, impactos positivos, né, que vai fazer com que as pessoas deixem, por exemplo, de, sei lá, desmatar algum ambiente, né? Por exemplo, aqui em Valença, a gente, não sei se vocês, quem é de fora, não sei se conhece, mas a gente tem um rio, né? Tinha um rio, né? Hoje o rio está bem debilitado, né, quase secando, que a gente conhece como Rio Catinguinha, né? Mas a população valenciana, por muitos e muitos anos, jogou seu esgoto, né, lá no Rio Catinguinha, por isso que ele tem até esse nome, né, pelo fato do odor, né? Então, durante muitos e muitos anos, o ser humano, o valenciano, jogou o seu lixo ali, jogou o seu esgoto ali. Então, tudo que sai das casas vai parar lá no Rio Catinguinha. Hoje, né, a gente vê um trabalho assim da atual gestão tentando, entre aspas, uma certa recuperação, né, pro rio e tudo. Só que é muito difícil, né? Quando você mata alguma coisa assim que vem da natureza, para ela se reconstruir, passa-se milhares de anos. Pode ser que um dia de novo ele volte a ser um rio, né, muito assim com uma fluidez melhor. Mas enquanto a gente estiver por aqui, enquanto a gente for vivo, a gente vai ver esse riozinho bem fraquinho, bem fininho. Por quê? Porque o ser humano acabou desmatando demais. E para recuperar isso, a gente precisa de muito e muito tempo. Então entenda, essas provocações que eu acabei de falar para você, a gente pode aplicar em qualquer área da nossa vida, não somente na arte, né? A gente está falando aqui de arte, mas a gente aplica isso em qualquer outro momento. Então,
ter essas provocações é o que faz você evoluir, é o que faz você crescer. Então, a gente tem aqui uma ideia de real, né, versus abstrato. Então, o que é real dentro dessas suas provocações? E o que é só imaginação, né? O que é abstrato? Então, como eu falei para você agora há pouco de estudo, retornando nesse tema, o que é real nesse teu estudo? Tu realmente está se dedicando, está fazendo alguma coisa para melhorar? Ou tá só no pano do abstrato? Não, eu vou fazer essa prova aqui, vou dar uma sorte, vou tirar uma nota boa, vou passar, eu tenho certeza, eu sou mais sortudo que todo mundo. Tá bom, tudo bem, se você se considera assim, mas tem um grande problema aí. Isso é real? Não, é muito abstrato. Então a gente tem essa ideia do conhecimento real e abstrato, que a gente faz relação aqui na arte, mas que eu gosto sempre de relacionar também com a nossa vida como um todo, porque às vezes a gente está tão no mundo do imaginário, imaginando sempre um cenário perfeito para aquelas coisas, e aquilo não acontece muitas vezes. E isso nos frustra, né? E frustra também um artista, por exemplo, que imagina que trazendo, por exemplo, trazendo um circo aqui para Valência, vai dar sempre lotado todos os dias. Levando um circo lá para Aroás, vai estar sempre lotado todos os dias. Em Pimenteiro, na Lagoa do Sítio, em toda a região aqui, vai estar sempre lotado todos os dias. E você que já frequentou um circo, sabe que não é assim, né? Às vezes tem um pouquinho mais de gente, às vezes tem menos gente, às vezes não tem quase ninguém que você dá vontade de ir embora. Por quê? Vem essa diferença entre real, né, o que acontece de fato, e abstrato, né, o que a gente queria que acontecesse ou o que não queria, né, que acontecesse. Então, essa relação de arte e ciência vem muito dessa questão de criação, de provocação, do conhecimento, do real e do abstrato. Enquanto a ciência, né, se baseia em fórmulas, a arte, né, se baseia ali mais em manifestações artísticas de maneira geral, né? No próximo ponto aqui, a gente tem uma questão bem interessante, né, que a gente fala sobre lugares de criação, né, lugares para criar. Ou seja, nesse momento a gente faz o seguinte questionamento: há um lugar correto para se criar arte? Há um lugar correto? Sim, não, talvez, né? A gente tem na imagem, deixa eu até dar um zoom aqui com o pessoal que vai assistir a gravação. Quem quiser dar um zoom, gente, é só fazer um movimento de pinça aí na imagem, tá? Deixa eu colocar aqui pro pessoal que vai ver a gravação. Ou seja, para ninguém, mas eu vou botar aqui. A gente tem aqui uma imagem, né? Uma pintura que representa uma dessas primeiras reuniões artísticas para se criar, né? Então, imagine aí, o pessoal se reuniu, né? E um começava a pintar alguma coisa. Aí, de repente, chegava alguém: ei, fulano, faz isso na tua pintura. Chegava alguém: ei, fulano, faz isso aí na tua escultura. Então, foi um primeiro marco, né, assim, de um espaço propriamente só para se construir uma obra como um todo. Então, quando a gente fala, por exemplo, em estudar, é mais fácil você estudar em casa, sozinho, ou você estudar no meio de uma sala de aula, né? Com a turma ali completa, com o professor. Para alguns, né? Talvez diga: não, eu prefiro estudar em casa. Mas eu acho que 80%, 70% da turma vai dizer: não, eu prefiro estudar na turma, me convence mais, chega mais o conteúdo até a mim. Outra pessoa já vai dizer: não, eu acho que fica muito folha, eu gosto de ficar sozinho, eu consigo aprender melhor, consigo absorver melhor os conteúdos. Então, esses lugares para criar, a gente pode relacionar também com a nossa sala de aula, né? Que é um ambiente em que a gente cria, né, o conhecimento, né? Cria não, repassa, né, o conhecimento. Então, a gente tem nesse momento aqui da arte uma reflexão de que talvez seja, né, um ambiente bem da hora, né, vamos dizer assim, trabalhar a arte dessa maneira, e talvez não, né? Talvez atrapalhe mais do que ajude. Mas a gente tem essa relação, né, de lugares para criar. É bom ter um lugar específico assim? É ruim? Fica aí o questionamento para vocês. A gente tem no Brasil, né, o monumento às bandeiras, né, que é um movimento em referência lá aos bandeirantes. Daqui a pouco a gente vai ver o monumento. Só trouxe aqui algumas curiosidades, né, sobre ele, né.
Há ocasiões, né, que espaços são criados para a criação de uma obra ou só para a sua exposição, né? Então a gente tem a confecção de um lugar só para criar ali determinada obra ou somente para expor, né? Então vamos fazer aqui uma reflexão junto às nossas quadrilhas, né? Não é uma obra de arte como um todo, mas não deixa de ser uma arte porque é uma dança, né? Então a gente não tem alguns espaços que são montados ali no período junino para dançar a quadrilha? Por exemplo, aqui em Valência, geralmente o pessoal monta ali no CSU, né, um espaço lá com arquibancada, para o pessoal fazer ali as exposições, né, da dança, né, as exposições das quadrilhas. Então a gente tem aqui, né, um certo espaço artístico naquele momento. Eu acho que, se eu não me engano, já tem mais de 20 anos, né, que tem esse arraiá aqui em Valência, que chama-se Arraiá do Gorgulho. Eu não sei a idade muito bem, depois eu vou ver para dizer para vocês, mas acho que é mais de 20 anos, se eu não me engano. Um ateliê, né, foi improvisado em um galpão instalado no Parque do Ibirapuera para se criar essa obra aqui, ó, de Vitor Berotti. Aqui a gente tem essa obra que a gente conhece como o Monumento às Bandeiras, tá? Que representa, né, aquela questão dos bandeirantes que vocês viram lá na disciplina de História. Vocês vão estar visualizando uma certa homenagem, né, a esse movimento. Então foi criado toda uma estrutura para se criar, né, para se fazer essa obra. Então a gente tem como definição, né, do monumento, né, as bandeiras. Representa os bandeirantes, expondo suas diversas etnias e o esforço para desbravar o país. Além de portugueses, barbados, vemos na obra negros, mamulonos, índios, índios que estão com cruz nos pescoços, né, que eles tinham que se, entre aspas, filiar, né, ao cristianismo, acreditar no cristianismo, puxando, né, a canoa de monções utilizada nas expedições. Então a gente tem uma representatividade muito grande, não sei se vocês estão vendo aqui o mouse na imagem, mas a gente tem aqui uma representatividade realmente das etnias, né? O pessoal às vezes costuma chamar de raças, né? Mas raça só existe uma, né, gente? A raça é a raça humana. A gente tem que falar mais sobre etnias, né? Então a gente tem aqui algumas representações, né, de indígenas que estiveram nesse movimento, de portugueses, de negros, todos esses que estiveram presentes, a gente tem uma certa representatividade. Isso fica lá em São Paulo, no Parque do Ibirapuera, tá? Um dia quem tiver a oportunidade de ir a São Paulo, né, você pode ir lá conhecer, que é bem interessante. Eu já fui em São Paulo, mas não conhecia o monumento, mas é bem interessante. Então, nesse ponto, a gente fala dessa parte de reunir-se, né, dessa reunião para criar alguma coisa. Então, a gente tem um marco mais importante lá em 1922, que foi o Grupo dos Cinco, né, que era o grupo que defendia as ideias da Semana da Arte Moderna, que foi assim um marco muito importante para a arte que nós conhecemos hoje, né? Então, alguns anos atrás, né, antes de 1922, que foi a Semana da Arte Moderna, a gente tinha que o Brasil, né, não tinha tanta influência, não sofria tanta influência artística dos outros locais, né? A gente não pegava tantas culturas dos outros locais para usar no nosso dia a dia. E isso acabava deixando, não empobrecendo a nossa arte, né, mas impedindo ela de ser mais rica, vamos dizer dessa maneira. A gente tem esse grupo, né, que é o grupo de cinco, que foi muito importante, e temos outros grandes e pequenos grupos, né. Nesse momento, né, eu abro um parêntese aqui para falar dos The Rolling Stones, né. Para quem não sabe, né, os Rolling Stones estão juntos, né, há muitos e muitos anos. É um grupo muito e muito renomado e que, assim, apesar de cantar por muitos e muitos anos, em 2012, né, eles foram lançar um álbum. Eu sempre gosto de trazer essa reflexão nesse momento da aula, porque eu acho, assim, interessante que a gente pare para pensar, né? Imagine aí, você que, sei lá, estuda junto com a sua colega aí há 10 anos, vamos dizer dessa forma, né? Vocês precisam passar uma semana estudando ali para fazer um trabalho em grupo? Às vezes precisa, né? Mas algumas pessoas vão dizer, não, a gente já se conhece há muito tempo e tal, a gente já sabe como é que o fulano fala, como é que o fulano fala, então a gente faz cada um sua parte e no dia a gente apresenta. Desse jeito.
Então, os Rolling Stones, né, que tocam junto há 58 anos, que foram lançar, né, um novo álbum em 2012, passaram um mês ensaiando cerca de 8 horas por dia para poder fazer essa turnê desse novo álbum. Então imaginem, os caras que passaram quase uma vida inteira tocando e cantando junto, passaram um mês só ensaiando para poder fazer a nova turnê. Então aí você entende porque eles são os maiores grupos, né? Porque eles são o maior grupo de todos os tempos de rock. Porque The Rolling Stones até, se você for buscar a tradução, é um ditado britânico, né? Que diz que pedras rolantes não criam musgo, né? Então, ou seja, você está sempre em preparação, você está sempre estudando, sempre se preparando, você não cria musgo, né? Você não se torna obsoleto, vamos dizer dessa maneira. Então, dentro desse ponto, a gente fala também sobre os trabalhos colaborativos. E você me pergunta, professor, mas o que é esse tal de trabalho colaborativo? Ali embaixo tem até uma soma, né, que dá... Preste atenção nessa soma, deixa eu até dar um zoom aqui, que está bem pequeno aqui na gravação. 1 mais 1 é igual a 3. Diz, professor, mas tá errado isso aí, que conta doida é essa aí? 1 mais 1 é igual a 2, eu já sei que 1 mais 1 é igual a 2. Não, 1 mais 1 é igual a 2 na matemática. Na arte, 1 mais 1 não é igual a 2, não. E imagine o seguinte, duas pessoas se reúnem para fazer um trabalho. E elas fazem o trabalho horrível, péssimo. Então, elas brigam durante todo o trabalho, elas discutem, não fazem nada de consenso, estão sempre com opiniões divergentes. Então, uma pessoa mais outra pessoa não somou duas. 1 mais 1 ali foi menos de 2. Por quê? Porque eles não conseguiram fazer o trabalho de duas pessoas. Eles passaram muito tempo brigando, eles passaram muito tempo discutindo. Então, 1 mais 1 ali, talvez só foi 1. 1 mais 1 ali, talvez só foi meio. 1 mais 1 ali, talvez só foi 1,5. Então, imagine outras duas pessoas que se conhecem bem, que trabalham bem, que colaboram. Então, ali, 1 mais 1 talvez não seja 2, seja 3, seja 4, porque duas pessoas conseguem fazer o trabalho de 3 ou 4 pessoas. Por quê? Porque o trabalho colaborativo delas é muito bom, né? O trabalho em equipe delas é muito bom. Então imagine o seguinte, coloque 2 jogadores profissionais e 2 jogadores amadores para se enfrentar ali em um joguinho ali de futebol, por exemplo. Quem vai ganhar? Os profissionais que já sabem trabalhar em equipe ou os amadores que estão se encontrando pela primeira vez ali? A resposta já vem na sua mente, né? Os profissionais vão ganhar. Por quê? Porque o trabalho deles em equipe, o trabalho deles colaborativo, soma para eles uma força a mais, né? É o trabalho deles dois e mais o trabalho de equipe. Então, 1 mais 1 nesse caso seria igual a 3. Deixando aqui o pessoal da matemática maluquinho da cabeça. A gente tem lá no livro de vocês, tá, gente, uma relação de arte e língua portuguesa. Depois eu vou passar a página para vocês darem uma leitura, fazerem uma leitura, é bem tranquilo. E também de arte e matemática. Deixa eu ver que horas são. Eu me empolguei aqui falando. São 10:02, né? Essa aula vai até 10:15, é? Ah, então tá bom, temos tempo ainda. Pessoal, até aqui, alguma pergunta? Tudo ok? Como é que está aí a cabecinha de vocês? Nada? Será que a gravação parou e eu tava falando sozinho aqui? Não, estão aqui ainda. E aí, pessoal, dúvidas? Tudo tranquilo? Posso seguir? Pode seguir, né? Tô vendo aqui o Djalma também. E aí, Djalma, quanto tempo, meu parceiro? Nunca mais vi o Djalma. Sempre eu vejo o Djalma pela rua aí, quando eu vou em algum lugar, ele sempre tá na rua, Djalma. Deixa eu ver o chat aqui se tem alguma coisa. A Marília também colocou que não, né, Marília? Pronto. Oi. Ah, Matheus, depois tu dá uma olhadinha na gravação, viu? Porque é muita coisinha, tá? E mais tarde eu vou postar lá e tu pega só essa partezinha e revê. Deixa eu ver o que é que o Djalma tá comentando aqui. O Djalma. Deixa eu abrir o chat. É. Vida de quem resolve coisa
É sempre movimentado. O Djalma querendo ser importante? Mas, rapaz. Pessoal, pois vamos aqui ao tópico dom, virtude, gênio ou curiosidade. A gente vai entender um pouquinho da onde vem esse processo de criar alguma coisa, né? Ou de fazer algo, né? Então, talvez você, por exemplo, se eu colocar aqui uma imagem do Neymar, né? E perguntar, gente, esse cara aqui, ele conseguiu as coisas que ele tem hoje por conta de quê? Por conta do dom, virtude, gênio ou curiosidade? Se eu colocasse aqui uma foto do Cristiano Ronaldo, fizesse a mesma pergunta, nós chegaríamos à mesma conclusão, que eles dois tinham dom, que eles dois tinham virtude, que eles dois eram gênios, ou que eles dois conseguiram as coisas, né, através da curiosidade. Então aqui, gente, a gente tem que fazer uma relação bem pertinente. Porque, por exemplo, imagine você, o Neymar, né? Vamos usar o Neymar de exemplo, porque a gente está no meio da Copa América aí, né? Eu sei que vocês estão assistindo jogos, vocês gostam de jogos, então vamos trazer essa relação aqui para nossa aula. Se eu perguntar para vocês, o Neymar ficou bom, é famoso, por conta de quê? É o dom da vida dele? Tem uma virtude ali por trás? Ele é um gênio? Ou foi por curiosidade? Comentem no chat aí qual é a opinião de vocês. Aí a gente vai discutir sobre isso. Talento, né? Então é o dom, né? A Ana Letícia comentou talento, então ela está dizendo que é o dom dele. Vamos ver aqui mais alguém. O dom, né? É, isso também, né? Então eu tô vendo que a maioria de vocês. O Matheus disse que foi por causa das quedas. Ele tem dom pra cair, né? Tô vendo que a maioria de vocês está comentando dom, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário. É isso, né? A maioria de vocês comentaram, né? Dom. Mas aqui, gente, é muito importante que a gente faça a seguinte reflexão. Será se tem outras pessoas tão boas quanto o Neymar que não ficaram famosas como ele? Sim, não? Com certeza, né? Com certeza tem gente tão boa quanto o Neymar que não ficou famosa. Mas será por quê? Será onde foi que essa pessoa errou? Será se Deus tem lá uma listinha que diz, olha, esse aqui vai ser famoso, esse aqui não, aquele dali eu gostei, esse aqui vai também. Não, aquele dali eu não gostei não, o cabelo dele é muito esquisito. Então, será se existe, né, realmente essa questão desse dom? Ou talvez a gente, né, nós, passamos a associar o sucesso das pessoas a alguma coisa assim, além, que sei lá de onde é que veio, ou será se é muito treino, muita dedicação, muito esforço, muita perseverança? Se você tiver curiosidade, for pesquisar depois, pesquisa aí, ó, entrevista do Neymar quando era criança. Cara, o Neymar desse tamanho, já jogando bola, falando que queria ser jogador, ou seja, cultivando um sonho desde muito cedo. Talvez ele tenha dom, sim, talvez tenha, mas por trás desse dom tem muita virtude, tem muito esforço, tem muita dedicação, tem muitas horas de treino. Então a gente vê, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, um cara que eu sou muito fã, porque ele não é considerado o cara que tem dom, mas é chamado de robozão. Por quê? Porque treina mais do que todo mundo, se alimenta melhor do que todo mundo, vai menos festas do que todo mundo, é uma pessoa mais regrada do que todo mundo. Essa semana, né, na entrevista lá da Eurocopa, eu tenho certeza que vocês viram isso, que virou notícia, ele fez com que as ações da Coca-Cola despencassem, né, perdessem cerca de 4 bilhões de reais, de reais não, né, de dólares, porque ele estava lá na entrevista, né, tinha duas garrafinhas de Coca-Cola na frente dele, ele tirou as garrafas de Coca-Cola e disse, bebam água. Isso não é uma crítica à Coca-Cola, mas isso é o sinônimo de um cara que vive para aquilo dali. Então, ele vive voltado para alta performance. Então, você realmente tem que respeitar, né, Ana Letícia? Porque você vê o quão dedicada a pessoa tem que ser para não tomar uma Coca-Cola ali quando a galera está tomando. É muito fácil você fazer uma dieta quando você está sozinho ali em um momento em casa, por exemplo. Mas é difícil você fazer dieta no meio de uma entrevista que tem uma Coca-Cola ali, talvez você está com sede, quer tomar e não vai tomar. Por quê? Porque não está dentro do seu planejamento. Então, a gente tem, sim, muita questão. Bem, não foi ele que fez as... Hã? Deixa eu ver aqui de novo. Djalma, passou muito rápido. Bem, não foi ele que fez as ações
caírem, né, Djalma? Bom, Djalma, a gente tem essa ideia de que foi a atitude dele que fez alguns acionistas, né, tirarem o seu dinheiro ali. Ele não fez a Coca-Cola perder dinheiro, né? Mas a atitude dele, alguns investidores, né, optaram por tirar ali um dinheiro ali e colocar em outras empresas, né? Então fez com que as ações da Coca-Cola despencassem, sim. Essa atitude dele, sim, diretamente influenciou nisso. Não foi ele que foi lá e deu prejuízo, tá? Ele só não quis tomar Coca-Cola. E como essas pessoas muito influentes têm, por exemplo, a Juliette, aquela que ganhou o BBB, né? Não sei se vocês sabem. Ela tava com tênis aí nesses dias. Eu vi só a notícia, eu não acompanho muito bem, mas eu vi só a notícia que ela tava com tênis. Só passou, tiraram uma foto dela com esse tênis. Em menos de, acho que uma hora, os tênis acabaram lá da loja lá. Por quê? Porque todo mundo foi e comprou. É culpa da Juliette, né? O pessoal ter ido lá comprar? Não, né? Não é culpa dela. Mas ela teve influência naquela compra. Entenderam a influência que o Cristiano Ronaldo teve? É bem essa relação, tá, gente? Então aqui, gente, ó. Se procurar bem, você acaba encontrando não a explicação da vida, mas a poesia da vida. Então a gente tem a finalização da nossa aula com essa frase de Carlos Drummond de Andrade. Quem nunca leu algum livro de Carlos Drummond de Andrade tem que ler, tá bom, gente? É obrigatório para todo estudante. Pessoal, com isso, né, a gente finaliza aqui a nossa aula de hoje. Foi muito legal passar um tempinho aí com vocês, apesar de termos pouca participação hoje, né? Mas quem participou, participou muito bem, está muito ativo. Já vi aqui o nome de todo mundo, já tirei aqui um print aqui e vou colocar na frequência, tá bom, pessoal? Fiquem todos muito bem. Oi, Djalma, diga. Djalma deve estar digitando alguma coisa que ele falou. Sabe quando vamos receber os livros? Djalma, tem gente que já recebeu, cara. Eu não sei como é que tá essa divisão, se já chegou o livro para todo mundo. Eu também não tô por dentro, tá, Djalma? Mas tem algumas pessoas aqui que falaram no começo da aula que receberam. Então tu pergunta para alguém da coordenação, não sei se já tem esses livros lá disponível para vocês, se chegaram só alguns. E acho que estão esperando, né, um carregamento de livros aí, mas tá bem enrolado. E por conta dessa pandemia aí, né, acaba dificultando muitas coisas. Aí tu pergunta para alguém da coordenação, ver se já está por lá, se vai chegar, porque eu soube que algumas pessoas já receberam, viu? Pronto, pois aí tu pergunta para alguém lá, viu? Mais alguém com alguma pergunta aí? Eu vou já colocar no grupo, viu? Vou colocar escrito porque eu não tô lembrando aqui de cabeça no momento. Mas eu acho que é 117, 118, alguma coisa assim. Eu vou já colocar lá, tá? Pra não cometer nenhum erro aqui.